A palavra de Deus hoje é para aqueles que estão travando batalhas emocionais, guerras espirituais, passaram por medo, desistência, decisões que acontecem antes mesmo do confronto. Até porque você precisa entender que antes de vencer fora, é preciso não perder por dentro. Fica comigo até o final desse vídeo, pois Deus tem muitas coisas para ministrar ao teu coração. Eu sou Renan Chaves, estamos na série Bíblia, Papel e Caneta. Vem comigo. Caso tenha perdido algum vídeo, a playlist completa está no card aqui em cima, tá bom? Só acessar aqui, você consegue assistir todos os vídeos anteriores. Hoje nós estamos no capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Olha o que Deus começa a ministrar no versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra seus inimigos e virem cavalos, carros, um exército maior do que o seu, não tenham medo. Olha, Deus já falando para você de forma profética, não tenha medo. Por quê, Renan? Pois o Senhor, o seu Deus, os tirou do Egito. Sabe o que Deus quer ministrar aos nossos dias? Aqui nesse versículo 1 que se aplica à sua vida. É que o medo nasce quando você, compara. Compara o quê? O tamanho, o seu tamanho com o tamanho da sua luta. O medo, tá? O medo, ele nasce ou ele cresce quando você compara o seu tamanho com o tamanho da guerra que você está enfrentando. Mas sabe o que você deveria fazer? Você pode comparar. Você deveria comparar, na verdade, a guerra com o tamanho do seu Deus. Aprenda a não olhar para o problema como um gigante, mas olhe para o seu Deus como um auxílio. Entenda que a crise não é sentença. A crise será apenas o cenário de um grande milagre que Deus fará na sua vida. Porque você precisa entender que grandes sonhos exigem lutas grandes, tá? Não é sinal de afastamento, é um sinal de propósito. Deus não manda olhar para o inimigo, manda olhar para a presença que está em você. Olhe sempre para o seu Deus. Versículos 3 e 4. Hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos, tá? Então, você vai olhar, mas você vai lutar, tá? Não é porque Deus está contigo que você não vai ter luta. Não, você precisa fazer sua parte, tá? Hoje vocês vão lutar. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. O que Deus está liberando para a sua vida hoje é o seguinte: a voz certa antes da batalha muda o destino, tá? Porque Deus está falando aqui. A ansiedade te derrota antes da luta começar. Sabia disso? Palavras amargas antes de uma conversa importante fazem a guerra começar até antes do diálogo. Decisões feitas no medo sempre terminam em derrota. Então, quem deixa Deus falar antes da batalha entra sem ser derrotado por dentro. Você consegue entender isso? Então, ouça a voz certa. A voz está dizendo: não desanime, não tenha medo, não fiquem apavorados. Tá liberando para sua vida, Não fique aterrorizado por causa deles, pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para te dar a vitória. Isso aqui é profético. Versículo 5. Vamos lá, versículo 5, olha. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Existe isso? Consegue identificar isso? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e a outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não
desfrutou dela, sabe o que Deus está querendo liberar aqui? É o seguinte: antes de conquistar fora, finalize o que Deus começou dentro. Deus não quer vitória em público enquanto você abandona a construção de uma vida privada. Antes de ir à guerra, priorize o seu lar. Um vencedor que perde a casa é um derrotado celebrado no meio da multidão. Deus se afasta de batalhas que roubariam o futuro que Ele já começou a construir na sua vida. Tá? Entenda que Deus não te leva à guerra que te fará perder propósito. Ele preserva o que você ainda não colheu, o que você ainda não desfrutou, tá? Você como servo, serva de Deus, entenda, ninguém deve sacrificar família e integridade, tá? Por trás de um chamado, entre aspas. Primeiro a sua casa, primeiro a sua vinha. Versículo 8, vem comigo. Ó, por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. O que Deus está liberando aqui é o seguinte: medo. O medo o medo é contagioso. Medo pega. Sabia disso? Medo pega. Uma pessoa negativa pode derrubar uma família inteira. Uma pessoa negativa com medo pode derrubar um exército inteiro. Já conhece pessoas assim, vive dizendo, vai dar errado, vai dar errado. Conhece? Quem vive dizendo isso cria lares e amizades paralisadas. Você precisa viver longe de pessoas como essa. Por quê? Porque acaba contaminando os outros. Aqui, ó. Se tiver alguém com medo, volta para casa, porque senão os outros também vão ficar desanimados. Aprenda isso. Tá no seu casamento, marido ou esposa pessimista gera um ambiente tóxico. Tá? Aprenda isso. O medo que você aceita se tornará a fé que você prega. Existem líderes medrosos que estão contaminando o povo. Líderes que confiam, na verdade, eles fortalecem o povo. Versículo 10, olha o que Deus vai ministrar. Versículo 10, olha o que Deus vai falar. Ó, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem primeiro uma proposta de paz. A palavra para o dia de hoje é o seguinte: as maiores guerras poderiam ser evitadas se houvesse uma proposta de paz, antes mesmo de qualquer discussão. Gente, maturidade não é ganhar debate. Maturidade é evitar feridas desnecessárias. A paz proposta antes da briga desarma até o caos. Então, Deus manda atacar somente depois que a paz foi oferecida. Não ataca, se não tiver tido antes uma proposta de paz. Aprenda que um verdadeiro servo, ele não inicia guerras. Um verdadeiro servo, ele vai iniciar isso aqui, ó. Diálogos. Você conseguiu entender o que Deus quer ministrar aos nossos corações no capítulo 20? O que Deus tem para liberar para a nossa vida? Que a maior batalha da sua vida não é contra gigantes, é contra o medo. Então, antes de vencer fora, você precisa não perder por dentro. E Deus, Ele cuida do que você ainda não inaugurou. Mas também o medo que você tolera é o medo que você vai transmitir. Amém? Se Deus falou no teu coração, primeiro, deixa um like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoa possível para receber essa palavra, tá bom? Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal aqui embaixo, botão vermelho. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando, todo dia 6 horas da manhã tem vídeo novo, dando sequência à série Bíblia, Papel e Caneta. E eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.